Oi, pastor. Oi, pastor. Paz, amado. Glória a Deus. Minha paz, amado. Paz, amado. A palavra é sua. Saúde dos irmãos, capaz Só do dos irmãos Senhor. capaz do Senhor. Eu estou aqui sendo Estou corrigido. aqui sendo corrigido. Então, livro de Lamentações, capítulo 3. Capítulo 3. Mais um domingo. Mais um domingo. Mais um domingo glorificando o nome do Glorificando o Senhor. nome do Senhor. Como é bom. Como é Como é bom bom. estar Como é bom juntos, juntos. com alegria. Com alegria. Lamentações, capítulo 3, Capítulo 3. a partir do verso A partir do 21, verso 21. diz assim: Diz assim. quero trazer à Quero memória trazer à memória o que me pode dar que me pode esperança. dar esperança. As misericórdias As do Senhor misericórdias do Senhor são a causa são a causa de não sermos de não consumidos, sermos consumidos. porque as suas Porque as misericórdias suas misericórdias renovam-se a cada renovam-se manhã. a cada manhã. Grande é a sua Grande é a fidelidade. sua fidelidade. Meus irmãos, temos Meus escutado irmãos, temos escutado vários tipos de vários notícias tipos todos de os notícias dias, todos os dias. mas o que nós temos que O que ter nós hoje temos que ter hoje é o pensamento do é o Senhor, pensamento do no Senhor. pensamento nas coisas que o Senhor já Das fez coisas por que o nós. Senhor já fez por nós. O que nós temos que trazer à O que nós nossa temos que mente? trazer à nossa mente? Esperança. Esperança. Tudo que nos traz Tudo que nos alegria, traz alegria. porque a alegria do Porque a Senhor é a alegria nossa. do Senhor é a nossa força. O que nós nos temos O que que nós ter? temos que ter Pensamento no Senhor, no Senhor. porque a sua Porque esperança a sua é esperança cada manhã. cada manhã. E todas as manhãs, E quando todas nós as manhãs, quando nós levantamos, nós temos que glorificar o nome do Senhor. glorificar o nome do Senhor. Porque a nossa Porque a nossa esperança está no Senhor. no Senhor. E quando nós E quando trouxermos nós trouxermos a palavra de Deus, a palavra nós de Deus, estudamos a palavra do Senhor, estudamos a palavra e do nós Senhor, estudamos mais juntos em estudamos mais oração, juntos em oração. isso vai nos trazer esperança, isso vai nos trazer alegria, isso vai nos trazer renovação. Essa renovação vai nos dar força para que a gente vá adiante. Por isso, nós temos que estar juntos em oração. Nós temos que estar juntos todas as manhãs, trazendo palavras de Deus. E todos os dias a gente tem que ler a palavra de Deus, ler os provérbios, orando e trazer a nossa mente que nos traz esperança. Amém? Vamos orar. Vamos orar e glorificar o nome do Senhor, porque só através dele nós vamos ter alegria, só através dele nós vamos ter salvação, só através dele nós vamos ter libertação. Pai, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais um dia, Senhor, mais um dia de vida. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia ter se renovado mais um dia em nossas vidas. Te agradecer, Senhor, porque podemos te louvar, Senhor. Podemos te glorificar, Senhor. Oh, Pai, nós temos uma igreja, Senhor. Uma igreja conectada, Senhor. Uma igreja junta, Senhor. Orando e te glorificando, Senhor. Oh, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Abençoa o culto desta noite, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, a nossa igreja. Abençoa o nosso pastor, Senhor. Abençoa os dízimos e ofertas, Senhor. Abençoa o teu louvor que vai nos renovar, Senhor, que vai nos trazer alegria, porque a tua alegria é a nossa força, Senhor. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Abençoa o pastor Evandro que vai trazer uma palavra, Pai. Uma palavra de renovo, Senhor. Uma palavra vinda do céu, Senhor. Uma palavra vinda do teu altar, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, e que as nossas orações alcancem os nossos irmãos, Pai, que estão em casa, Senhor. Alcance
nossos irmãos, Pai, que estão aí, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em algum lugar, Pai. Ô Pai, que o Senhor venha com a tua alegria, Pai. Ô Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha com a tua paz, que excede todo entendimento, Senhor. Que o Senhor derrame o teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e que tenhamos uma semana, Pai, abençoada e consagrada ao Senhor, Pai. No nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. E todos dizem amém. Amém. Deus é bom. Aleluia. Deus abençoe, Henrique. Glória a Deus pela tua vida. O Pedir Senhor ajuda também aqui para a Rebeca aqui, para chamar agora o Mateus. Deus abençoe, Amém. Henrique. Glória a Deus. Deus te abençoe muito. Deus abençoe, Mateus. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, igreja. Glória a Amém, Deus. pastor. Vamos tentar corrigir aqui. Agora aqui, ó. Estamos chamando, peraí. Vai entrar o Mateus, nós estamos aqui acertando, é a primeira vez que nós fazemos isso, queridos. Estamos procurando aqui o Mateus. Achamos. Ministração de louvor direto da Praia Grande. Glória a Deus, queridos. Eu vou baixar o volume aqui. E aí, pastor, tudo bem? Deus abençoe. É com vocês. Amém, pastor. Pastor, antes de a gente começar, pediram para avisar que está dando eco. Se tiver alguém conectado na sua casa junto com você, só o seu celular. Eco. Aí tira o som, tá bom? Louvar o Senhor, amém? Amém? Vamos louvar o Senhor. Eu posso passar uma noite inteira. Encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim eu vou confiar em seu grande imenso valor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que Deus é fiel. Pastor, deu para ouvir direitinho? Deu para ouvir bem? Deu para ouvir bem, pastor? Deu para ouvir? Ótimo. Bom, tá, fechou.
Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Água e vinho, os olhos dos cegos abriu, o altrival, igual a Deus. E da noite, dentro da noite brilhou, das suas vezes surge, no altrival. Igual a Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês poderosamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. Aleluia. Cadê o Nando? Ah, acho que é a Natália, né? Natália? Vai ser da Nath? Vamos lá. Natália tem um recado para dar. Não, manda ver, Natália. É o Nando. Vai, É o Nando agora. E aí, galera, tudo bem? Bom ver vocês aqui conectados. Glória a Deus por isso. É um tempo novo onde a gente vai aprender a cultuar o nosso Deus em casa, a cultuar o nosso Deus da maneira que o nosso coração possa se render a Ele nas nossas casas e Ele possa falar com todos, amém? Com todos. E aqui nesse momento a gente pudesse fechar os nossos olhos, feche os teus olhos, aonde você estiver, aí na sua casa, com sua família. Vamos orar ao Senhor agora.
Senhor Jesus, Pai, nós pedimos a Ti nesse momento, Senhor, que Deus, cada, Senhor, palavra, Jesus, aqui, Senhor, falada, Senhor, cada louvor, Tu possa receber no teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a nesse tempo, Senhor, te cultuar, te adorar, te render culto, Senhor, da maneira, Senhor, que Tu mereces, Pai. Em nome de Jesus, traz paz aos nossos corações, alimenta a Tua igreja. Pai, Tu continua salvando, Tu continua, Senhor, sendo Deus nesse tempo. Nós cremos em Ti. Então, eu te peço, acrescenta fé em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Galera, eu convido você, por favor, a abrir a sua Bíblia em Mateus 14. Vocês me ouvem bem? Você me ouve bem, pastor? Não estou te ouvindo, mas tudo bem. Eu vou seguindo aqui, tá? Não, tira o sifone, que agora tem barulho. Isso. Não tô te ouvindo, mas eu vou seguir aqui. Glória a Deus. Mateus 14, a partir do verso 13. A partir do verso 13, esse texto aqui foi um texto onde ontem aqui em casa nós fizemos o nosso culto doméstico e a gente falou sobre esse texto aqui em casa, então eu resolvi também falar aqui nesse momento de oferta. A palavra diz assim, ó, Mateus 14, a partir do 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se deles e disseram: este é um lugar deserto. Eu queria que nós guardássemos. Esse é um lugar deserto. E já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir os povoados e comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhes você algo para comer. Guardem isso também. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graça e repartiu. E deu aos discípulos para que eles dessem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios que sobraram. E comeram ali, foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, esse texto é um texto conhecido da igreja, é um texto onde o Senhor ele multiplicou pela primeira vez ali os pães e os peixes. E nesse texto aqui, lendo esses dias e ontem aqui em casa, nós fazendo aqui o nosso culto doméstico, o que me chamou a atenção era que o lugar onde eles estavam era um lugar deserto. No deserto não tem fácil alimento, não tem fácil suprimento para nós. Não existe. No deserto, geralmente, é onde nós não queremos estar. Toda vez que o povo vai para o deserto, é onde o povo não queria estar, é onde o povo estava sendo ensinado, onde o povo estava se fazendo. Deus estava tratando com o povo, muitas vezes no deserto. E é no deserto onde muitas vezes o Senhor faz milagres nas nossas vidas. Hoje, fazendo um paralelo na nossa vida, hoje nós estamos num deserto, né? Nós estamos vivendo num tempo onde nós não queríamos viver. Vivemos numa situação onde nós não queríamos viver. Vivemos numa era onde a gente não queria estar em casa, a gente queria estar na igreja agora. Falei agora com saí de manhã em casa aqui para comprar um negócio. Eu comprei um pastor, muito tempo que eu não falava com ele. Ele falou assim: Nando, estamos vivendo em tempos, estamos vivendo para ver esse tempo. Nem na Segunda Guerra Mundial as igrejas fecharam e hoje as igrejas estão fechando. E eu falei com ele ali, mas é o tempo de Deus para nós, é um tempo onde nós devemos aprender e viver grandes coisas com o Senhor. E esse texto aqui, queridos, é um texto, para finalizar aqui, é um texto... A Belinha está dando glória a Deus.
Glória a Deus agora. É um texto onde o povo estava no deserto. O povo estava no deserto, onde o povo estava vivendo uma época que eles precisavam de um milagre. E eles pegaram. Então, em nome de Jesus, eu te animo. Nesse tempo, onde nós estamos vivendo, tempo que nós não queríamos viver, mas pegue os teus 5 pães e 2 peixinhos e entregue na mão de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não está em quarentena. Jesus continua fazendo milagres. A igreja de Jesus, ela não para. A igreja de Jesus, ela continua. Os milagres de Jesus, eles continuam. A salvação de Jesus, eles continuam. Tudo continua. Libertação, tudo continua. Que nós possamos crer em Jesus. Os discípulos aqui, eles creram, entregaram na mão de Jesus, Jesus fez o milagre. Nesse tempo, nós continuamos e nós vamos continuar crendo que Jesus faz milagres, amém? No final aqui da live, o pastor Evandro vai, ou não sei, acho que o pastor Evandro vai soltar o caminho onde você pode fazer o teu depósito na conta da igreja, a tua oferta, os seus dízimos, que nós possamos continuar sendo fiéis ao Senhor, amém? Nesse tempo. E eu queria orar mais uma vez aqui, para encerrar aqui a minha parte, queria orar por você que está desempregado nesse tempo, queria orar para que Deus pudesse fazer um milagre na sua vida. Eu queria orar para você que está empregado e que Deus possa cobrir o seu emprego. Deus possa guardar o seu emprego num tempo onde nós já ouvimos falar que algumas empresas vão ter que fechar, vão ter que reduzir salário. Que Deus possa fazer um milagre nas nossas vidas. Amém, queridos? Nós cremos num Deus de milagre. Nós cremos. O mesmo Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos é o mesmo Deus de hoje, que toma conta de todas as coisas. Como diz a palavra de Deus, Ele é um Deus que é conhecedor de todas as coisas. Nada fugiu do controle dele. Amém? Então, eu te convido mais uma vez a fechar os seus olhos. Vamos orar. Amém? Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Jesus, porque nós sabemos, Jesus, que onde tem 2 ou mais reunidos, Tu ali estaria, Senhor. Aqui na minha casa tem 4, na casa dos meus irmãos tem 2, 3, 4, 5. Eu sei que Tu estás, Senhor, presente nas nossas casas. Eu sei, Jesus, que Tu és um Deus onipresente. Eu sei, Jesus, que Tu és um Deus onipotente. Eu sei, Jesus, que Tu és um Deus conhecedor de todas as coisas, Pai. Nada fugiu do Teu controle. Senhor Jesus, a Tua palavra nos garante, Senhor, que Tu és Deus, Senhor, que no dia da angústia Tu ouve a nossa oração. Tu nunca nos deixará desamparados, Senhor. Nunca, nunca. Senhor, então eu te peço, acrescenta a fé em nossos corações, que nós possamos continuar crendo na Tua palavra. E eu te peço, Senhor, nesse tempo de escassez, muitas vezes, Senhor, Tu és o Deus que pode abrir portas de emprego. Tu és o Deus, Senhor, que pode fazer um milagre. Senhor, então eu te peço, ouve as nossas orações. E Deus abençoa também aqueles que estão empregados. Guarda os empregos, Senhor. Livra, Senhor, Pai, do desemprego. Livra, Senhor, Pai, de alguma situação, Senhor, que faça baixar salário. Deus, livra o Teu povo, livra a Tua igreja. Pai, mais uma vez, eu sei que nós vamos orar aqui de novo, mas mais uma vez, Senhor, que esse tempo, Senhor, possa, Senhor, ser reduzido em nome de Jesus. Deus, sabedoria, dê, Senhor, Pai, a habilidade para aqueles, Senhor Jesus, que estão lidando com essa situação. Deus, que nós possamos, Jesus, passar por esse tempo ilesos. Em nome de Jesus, guarda a Tua igreja, guarda a vida dos pastores, guarda a vida dos líderes, guarda a Tua igreja na terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e abençoa cada ofertante, cada dizimista, com a Tua graça, com a Tua unção, com a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. 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 Glória a Deus, Nando. Valeu. Deus abençoe muito sua vida. Vocês são uma bênção. Aleluia. Amém. Tá bom. Amém. Já vou sair daqui. Tá bom. Bom, daqui a pouco eu vou chamar a Natália e também a Sandra. E
voltando aqui para vocês, queridos, esse é o nosso primeiro culto online, culto via Instagram. Como eu falei, nós estamos aprendendo a fazer muitas coisas. Eu nunca preguei assim ao vivo, que eu me lembre, no Instagram, principalmente, e para mim é uma novidade. Estou aprendendo isso aqui também. Inclusive, hoje, nós pensamos em fazer o culto gravado e mandar para vocês. Depois, ontem, nós decidimos, não, vamos fazer ao vivo e chamar o povo da igreja para participar. Eu tenho visto aqui vocês. Então, graças a Deus, tá a Sandra e a Rebeca aqui comigo, até minha cachorrinha. Eu abaixei o volume, senão vocês teriam ouvido ela latir enquanto o Nando estava falando. Então, nós estamos aprendendo algumas coisas. Eu tive que abaixar o som do meu celular para não dar microfonia, mas tudo isso vai fazer com que das próximas vezes, é isso mesmo, sempre tem a primeira vez, das próximas vezes seja melhor. Amém? Então, amados, é isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos agora para o momento da palavra. Amém? Eu queria compartilhar essa semana uma situação, ficou bem na minha mente desde quando começou essa história do coronavírus. Foi a história do rei Josafá, que se encontrou numa situação muito difícil e ele teve uma grande vitória. E eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria que você abrisse em 2 Crônicas, capítulo 20, para que nós possamos ler a história dele. São só 12 versículos. Eu vou ler com vocês e vou comentar rapidamente. Tá bom? Vamos lá. E depois disso, 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Pai Santo, nos colocamos nas tuas mãos e pedimos que o teu Espírito Santo esteja ministrando nos nossos corações nessa hora. Eu te agradeço porque cada momento desse culto online, o teu Espírito Santo já falou conosco. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada irmão, e eu peço que o teu Espírito Santo esteja nesse momento falando conosco. Nós cremos que o Senhor está aqui. E eu peço, vai agora em cada casa, em cada lugar onde os nossos irmãos estão, reunidos em famílias, participando desse culto. Fala com o coração de cada um deles, aqueles que estão perto, estão longe, talvez em outro país, que o teu Espírito nesta hora esteja falando com cada um, ministrando em cada coração, usando a minha vida, me coloco nas tuas mãos, Senhor, para que o teu Espírito Santo me use nesta hora, para que eu seja a tua boca,
Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, repreendo todo engano, toda confusão, toda distração do inferno nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Então, eu queria ler novamente o versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. E a mensagem, justamente, ela é baseada nesse versículo, no versículo 12, quando Josafá diz para Deus, e nós não sabemos nós o que fazer. E o título dessa mensagem seria isso: o que fazer quando não se sabe o que fazer? O que fazer quando não se sabe o que fazer? E nós poderíamos dizer que essa frase ou situação se apresenta em muitos momentos da nossa vida. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Nos nossos dias, nas famílias, nas cidades e, podemos dizer hoje, nas nações. Isso tem acontecido. E o rei Josafá se encontrava diante de uma situação justamente como essa, onde ele não tinha poder para uma resposta bélica. Ele não tinha exército que pudesse enfrentar 3 nações que vinham contra eles. Provavelmente, cada nação ali tinha um exército maior que o seu. Era uma época em que o próprio exército já havia sido enfraquecido. Aqueles inimigos tinham apenas um objetivo: destruir o povo de Deus. Esse era o objetivo deles. Eles não vinham lá para rendição, para pacificar, para nada. Eles vinham para matá-los, destruí-los. E muitas vezes nós nos encontramos assim, sem uma resposta para dar, sem uma estratégia, sem capacidade para resolver um problema na nossa vida, impotente diante das circunstâncias e com muito medo, o que é terrível. Então, queridos, nós precisamos saber, vamos ver aqui, o que fazer quando não se sabe o que fazer. Vamos ver aqui o verso 3. Veja só, primeiro, verso 1 e 2, você vê o relato aqui da situação. Josafá está impotente. Um exército eles já chegaram diante do mar, faltava só subir uma montanha para atacar Jerusalém e destruir todo mundo. E o que acontece com o rei Josafá? No verso 3, começa dizendo que ele teve o quê? Medo. Verso 3, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, Então, primeira coisa, ele se pôs a buscar ao Senhor. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Você precisa buscar ao Senhor. E foi o que esse rei fez. E eu vou dizer, você nunca ora tanto quanto diante de uma grande luta. E vocês me conhecem, vocês conhecem minhas histórias. A gente não ora tanto quanto diante de uma grande luta. As reuniões de oração brotam diante da crise. Reunião de oração lota diante da crise. É quando o povo vai adorar a Deus. Mesmo quando você não tem um local para todo mundo orar junto. Que coisa incrível. Os meus maiores tempos de oração, e eu tenho certeza que o teu também, foram em tempos de crise. Eu já contei. Quando eu passei uma crise, eu pegava minha cachorra, ia para a rua e ficava só com ela na rua, 40 minutos, andando, orando. Por quê? Era um momento de crise, falando com Deus. E Deus sempre respondendo. O povo de Deus se une na crise. Na crise caem as placas, caem as denominações, e o povo de Deus se une e clama ao Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, tem uma história. O Nando, eu percebi que ele falou algo sobre Segunda Guerra Mundial no momento do dízimo, porque eu tive que abaixar o volume aqui, então por isso que eu fazia assim. Estava difícil de ouvir. E eu também não posso sair, eu sou obrigado a ficar na live. Então eu não ouvi, mas eu sei que ele falou. E tem um exemplo grande, um exemplo muito bom da Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra, principalmente naquela época, havia um grande povo de Deus naquela nação. E a Alemanha, naqueles tempos, tinha um poder bélico imenso. E houve um momento em que a Inglaterra ia sofrer um grande ataque. E muitos soldados iam morrer, ia ser uma tragédia. E
o povo de Deus na Inglaterra foi convocado a orar e clamar a Deus, e as igrejas todas, sem placa nenhuma, passaram a orar e buscar a Deus, e Deus deu uma grande vitória. Os historiadores depois vieram a dizer que Deus livrou a Inglaterra de um grande massacre, porque a igreja se levantou para orar e para jejuar. Isso é maravilhoso, glória a Deus. E, muitas vezes, a situação produz medo. Josafá ficou com medo. Mas esse medo é um medo que nos empurra para os braços de Deus. É um medo que nos leva a clamar a Deus e a buscar a Deus. E Deus, muitas vezes, permite que eu e você passemos por momentos de medo. Por quê? Porque esse medo nos leva a lembrar do Deus que nos ama, que é poderoso e que tem poder para nos ajudar e que estende a mão para nós. E que vai dar vitória para nós diante das situações difíceis que nós passamos nas nossas vidas. Amém? Isso é maravilhoso. Sabe, queridos, tem um pastor que diz assim: oração é unir a fraqueza humana à onipotência divina. É unir o que o homem não pode ao Deus que tudo pode. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Por isso, no verso 12, o que Josafá vai dizer? Ele vai encerrar dizendo: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Jesus. Então, amados, seguindo aqui, a pergunta agora é: como orar? Verso 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Apregoou o jejum em todo Judá. Então eles foram jejuar. E o que é o jejum? Ora, orar com jejum demonstra quebrantamento e humilhação. Dependência de Deus. Isso é o que demonstra. Jejuar é me abster daquilo que é bom para buscar aquilo que é melhor. Aquilo que Deus tem para a minha vida. E terceiro, jejum demonstra pressa em buscar a Deus. Senhor, se apressa em nos ajudar, em nos trazer uma solução. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Como orar ainda? Mediante as circunstâncias que eles estavam passando, precisamos orar em conjunto, precisamos nos unir em oração. Queridos, essa semana, na quarta-feira, eu participei de uma reunião de oração de pastores na Baixada Santista, aqui na nossa cidade, e foi uma bênção. E nós estávamos ali, e os pastores foram sinceros diante dessa situação. O que fazer? Tudo novo para nós. Como eu falei para alguns pastores, eu comentei com eles: queridos, nós vamos ter que suspender as reuniões, e nós vamos ter que aprender a cultuar a Deus de uma outra forma. Vamos ter que aprender, na verdade, vamos ter que aprender a fazer culto de uma nova forma, de acompanhar nossas ovelhas de uma forma diferente. E todo mundo vai ter que aprender isso, mas também tem sido bom. Por quê? Porque todos estão aprendendo a cultuar a Deus dentro das suas casas. E eu conversando com o pastor Nando essa semana, no telefone eu falei: Nando, eu vou dizer uma coisa para você. Isso é um pensamento meu. Deus está preparando os nossos jovens, Deus está preparando os adolescentes da igreja para o fim dos tempos, que está próximo. Por quê? Porque eles vão lembrar, quando a igreja vier a ser perseguida, se não for agora, na nossa geração, ou se for no final dela, eles vão lembrar. Teve um tempo em que nós, por causa de uma praga, nós tivemos que voltar a orar em casa, voltar a buscar Deus em casa, porque a gente não podia ir no templo. Então, nós não tínhamos aquela coisa de só ir na igreja. Não. É buscar Deus. É você ter o teu tempo com Deus. É você ir no teu secreto. É você apresentar para Deus os teus problemas, os problemas dos outros, e o problema que o mundo está enfrentando. E esse tempo é um tempo que Deus vai falar com você. No primeiro culto que eu fiz aqui em casa, com a Sandra e a Rebeca, Deus ministrou nos nossos corações. Deus falou comigo. Deus deu uma visão para a Sandra de como era importante esse momento. Então, querido pai que está me ouvindo, você é o sacerdote da tua casa. Você tem a obrigação de abençoar a tua família, abençoar a tua esposa, abençoar teus filhos. Tem momentos de oração com eles. Você, mãe, é o momento de você orar com a tua família, de interceder pelos teus filhos. Filhos, é o momento de você orar pelos seus pais, é o momento de você orar com seus irmãos e orar pelos seus amigos. É tempo de buscar a Deus, como está escrito aqui e os irmãos estão falando. Glória a Deus.
Então, amados, eles foram orar em conjuntos. E diz aqui, olha que lindo, versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. De todas as cidades veio gente buscar a Deus. De todo lugar eles vieram. E é isso, as reuniões de oração, hoje, nas casas, nas internet, estão lotadas. Mas há pouco tempo, reuniões de oração estavam vazias. As reuniões de oração, poucos iam orar nas reuniões de oração. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Depois desse tempo, eu tenho certeza que os cultos vão estar lotados. Amém. A hora que o povo de Deus puder voltar para a igreja, vai lotar. E eu vou dizer para vocês, irmãos, o nosso WhatsApp da igreja, nós temos acrescentado pessoas que não vão na igreja. Pessoas que estavam afastadas, me acrescentam, eu quero participar, eu estou precisando. Pessoas estão sentindo o desejo de novo de se aproximar de Deus e da igreja por causa dessa crise. Então Deus sabe o que faz. E nós não estamos felizes com ela, de jeito nenhum. Mas Deus não erra. Amém? Glória a Deus. Então o povo está orando, e é preciso orar. E isso é muito importante. E vejam o que Josafá faz nesse momento. Josafá, ele lembra, quando ele ora com o povo, quando ele convoca o jejum, quando ele ora com a nação, ele começa a orar. E o que ele faz? Ele ora segundo a palavra de Deus. Ele vai, nesse momento, lembrar da palavra de Deus e lembrar das promessas. Porque eu preguei há pouco tempo. As promessas de Deus são alimento para a nossa fé. E então, o Josafá, que conhecia a palavra, ele vai citar 2 Crônicas 7,14, na oração dele. É praticamente o mesmo versículo. Ele lembra o que Deus prometeu para Abraão e prometeu para o povo de Deus e para gerações posteriores. Ele vai lembrar e ele vai orar dessa forma. Ele fala assim, no versículo 8 e 9 de 2 Crônicas 20, habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, epidemia, pandemia ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele orou exatamente 2 Crônica. Senhor, tem uma promessa tua, quando o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e buscar a tua face, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Esse é o nosso Deus maravilhoso. E também Jeremias 29, 12 e 13, que diz, quando me buscares de todo o vosso coração, então me acharás. Glória a Deus. Esse tempo nos leva a buscar Deus de todo o nosso coração. E é maravilhoso. E aí o que vai acontecer? O povo vai ouvir a voz do Senhor. O povo passa por um momento de aflição. Josafá convoca, fica com medo, convoca o povo para orar, com oração, com jejum. Ele ora lembrando a palavra de Deus, ele ora lembrando as promessas do Senhor que estão na sua palavra. E você acha que Deus vai ficar calado? Deus é misericordioso. Deus ouve a oração do seu povo. E no verso 13 diz assim, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Lembrando aqui, o povo se reuniu. Olha que lindo, irmãos. Abrindo parênteses aqui, as crianças estavam lá. Que coisa maravilhosa. Por isso é importante levar as crianças na igreja. Por isso é importante você ensinar o teu filho a estar lá. Criança não é estorvo. Criança não atrapalha o culto. Criança nos abençoa. E é importante que eles estejam lá, porque Jesus ama as criancinhas. Vinde a mim. Deixai vir a mim todos os pequeninos. Amém? Criança é bênção. Viu? Dona Carla deve ter gostado de ouvir isso. Glória a Deus. Carlinha. Dona Carlinha. Por que o povo se reuniu? Por causa da necessidade deles. Mas por que nós nos reunimos no culto? Nós nos reunimos no culto. Hoje não num culto presencial, mas num culto online,
para ouvir a voz de Deus. E nós cremos que Deus está aqui nessa hora e Deus está falando com a igreja. Deus está falando conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso esse Deus. Glória a Deus. Ele está aqui. Isso é bênção, irmãos. E vamos ver aqui, verso 15. Verso 15, a primeira parte, diz assim: e disse, quando eles se reuniram, quando eles estavam juntos para orar, quando Josafá orou, Deus levantou o profeta e ele falou, e disse, dai ouvidos, filho, dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Deus trouxe uma palavra para o povo, Deus trouxe uma palavra naquele momento para a necessidade deles. Deus sempre traz uma palavra para a igreja dele, quando a gente se reúne. É bênção. Não nos reunimos por acaso. Você hoje está sendo abençoado por ter priorizado esse tempo na tua vida, para que Deus fale com você e com a sua família e renove o seu ânimo e a sua fé nesse momento. Aleluia. E eles fizeram isso. E oraram segundo a promessa de Deus. E na continuação do versículo diz, 2 Crônicas 20:15, não temais, olha a palavra de Deus, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O problema é maior que a nossa força. O problema é maior que nós, do que a nossa capacitação. Muitos são os inimigos, Deus estava falando. Eles sabiam, Josafá, são muitos os inimigos. Nós não temos uma estratégia. Hoje nós vemos a situação das nações com esse vírus. Nós não sabemos o que fazer. E às vezes na tua vida você não sabe o que fazer em algum problema que você tem. Eu vi um comerciante falou para mim ontem, o que eu vou fazer se eu fechar? Como é que eu vou pagar minhas contas? Ele estava preocupado. Ele estava angustiado por causa disso, só que quando nós buscamos a Deus, o Senhor nos responde, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. E essa batalha é minha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, queridos, olha que bênção o que está escrito aqui no verso 17. No final do verso 17, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Que bênção! Você já viu o que Deus está falando? Deus falou com o povo, ó, amanhã saí-lhes ao encontro porque vocês são fortes. Amanhã saí-lhes ao encontro porque vocês têm uma estratégia. Amanhã saí-lhes ao encontro porque vocês têm um exército maior. Amanhã saí-lhes ao encontro porque vocês são muito espertos e vão conseguir enganar seus adversários. Não. Deus está dizendo, amanhã saí-lhes ao encontro, porque Deus é convosco. Aleluia! Deus maravilhoso é esse. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Quando Deus é por nós, nós somos abençoados, nós somos fortalecidos, nós somos, a nossa fé é renovada. Quando você sente que o Senhor é contigo. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Amém? Tem um pastor que também disse essa seguinte frase. Por que é importante orar? Porque essa frase diz o seguinte, quando o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Amém, queridos? Aleluia. É o nosso Deus que vai trabalhar. É o nosso Deus que vai agir quando nós paramos para orar e buscá-lo. E por último, quinta parte e última parte dessa mensagem. Depois que Deus falou com eles, vejam a atitude que o rei Josafá teve. E todo o povo de Israel, no verso 18 e 19. Então, Deus falou. Deus usou o profeta. E vai acontecer o seguinte, verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Voltando aqui ao verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Que coisa maravilhosa!
Amados, vejam só, se você conhece o texto, o inimigo já havia sido derrotado, o inimigo já havia sido vencido, o problema já estava solucionado? Não! Mas antes do problema estar solucionado, eles se prostraram e oraram a Deus, se prostraram e adoraram o Senhor. Que coisa maravilhosa, eles creram. Por quê? Porque eles creram na palavra de Deus. Eles acreditaram na palavra do Senhor. E a palavra de Deus, amados, é para nós lembrarmos que a palavra de Deus, Deus é fiel e nenhuma de suas palavras caem por terra. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, esse Deus que nos ama. E verso 20 diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? O que eu vou dizer para você nesse momento? Crede na palavra de Deus. Creia nesta palavra, que você com certeza tem lido muito mais nestes dias do que você provavelmente lia antes. Creia na palavra do Senhor, nessa palavra de cura, nessa palavra de restauração, nessa palavra de libertação, onde as promessas de Deus estão aqui para renovar a nossa fé, para nos dar ânimo, para renovar a nossa alegria, para nos ajudar nesse tempo a sermos boca de Deus. Não para dizer para as pessoas, sabe, amados, eu quero dizer, esse momento não é para dizer para as pessoas, vocês vão para o inferno, Deus está castigando. Isso é o que todo mundo não quer ouvir, e não é o que a gente tem que falar. Nós temos que dizer para as pessoas que há esperança, que Deus ama elas, que Deus é misericordioso. Ou, muitas vezes, servi-las sem falar nada, só testemunhar, sem dar uma palavra, com amor, com misericórdia, intensificar a sua oração pelos seus vizinhos, porque certamente, nestes dias, você vai ter mais contato com eles. Então, esse é um tempo de nós sermos bênção para essa terra, profetizar a cura, profetizar o milagre, profetizar a salvação do Senhor. Amém, queridos? Deus é bom. Então, eu não sei hoje qual é o problema na tua vida. Você que está aí na tua casa, você que está ouvindo essa mensagem, e talvez vivendo um momento, não por causa do coronavírus, mas um momento na tua vida, aflito, preocupado, talvez porque você não pode trabalhar, angustiado, com medo, ou talvez já passando um problema assim, que te traz medo, angústia, né? Essa é a hora de você crer em Deus. Amém. Essa é a hora de você crer na palavra do Senhor. Essa é a hora de você sentir na tua vida a misericórdia do Senhor e saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então, querido, nesse momento eu queria só lembrar você, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeiro, buscar a Deus em oração. Segundo, louve a Deus. Segundo, crer na palavra do Senhor. Creia nessa palavra. Amém? Porque nenhuma das palavras de Deus vão cair por terra. E terceiro, louve a Deus. Antes mesmo da solução dos problemas, comece a louvar. Louve a Deus para ver o problema resolvido. Amém, querido? Eu queria orar por você agora. Queria fazer duas orações. Primeiro, eu queria orar por você. E eu vou te pedir, depois que eu orar, não desligue. Tá bom? Não saia, não levante da cadeira e vai no banheiro, às vezes, como você faz na igreja. Porque a gente ainda tem mais um momento de oração e tem mais um aviso para dar para você. Mas eu digo para você que o culto está acabando. Por isso que eu peço para você aguentar mais um pouquinho. Então, eu queria que você, amado, que você que está me ouvindo, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, ou se você quer renovar sua aliança com Cristo, eu queria que você fechasse os olhos agora e orasse comigo. Amém? Faça uma oração, entrega a tua vida para Jesus. Você não está entregando a tua vida para uma denominação. Você está abrindo a boca para confessar a Cristo como Senhor da tua vida. Pedindo para que Ele cuide da sua vida e cuide da sua casa. E isso a palavra de Deus nos ensina, que nós precisamos ter um momento na nossa vida para fazer isso. Então, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, neste momento,
eu entrego a minha vida. Eu vou pedir para a Sandra repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida eu entrego a minha vida nas tuas mãos. nas tuas mãos. Eu confesso os meus temores, os meus temores, as minhas dúvidas as minhas e dúvidas os meus medos. e os meus medos. E eu entrego a ti. E eu entrego a ti. Te reconheço Te reconheço como meu Senhor como meu Senhor e meu Salvador. e meu Salvador. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, perdoa os meus pecados perdoa os meus pecados e escreve o meu nome e escreve o meu nome no livro da vida. no livro da vida. Eu oro Eu oro em teu nome, Jesus. em teu nome, Jesus. Amém. 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 Eu queria orar agora por você que está me ouvindo e talvez está passando um momento aí, como o do Josafá. Ameaçado pelos problemas da vida, pelas circunstâncias da vida, cercado, e problema e circunstância, ela não respeita ninguém, não respeita sexo, não respeita raça, não respeita condição social, nada. Circunstância vem e ela vira a nossa cabeça de ponta cabeça e nos deixa desesperados. Então, nesse momento de medo, abre o seu coração para Jesus. Eu quero orar por você, feche os seus olhos. Jesus querido, nessa hora eu quero pedir, tem misericórdia dessa pessoa que está me ouvindo, que o Senhor ama. Eu peço nessa hora, Deus, que ela possa te buscar em oração. Amém, Jesus. E possa ver, Deus, o teu milagre na vida dela, como Josafá viu. Que ela possa intensificar suas orações ao Senhor, apresentar diante de ti o problema, como Josafá fez. Não tinha como escapar daquilo, não havia uma resposta bélica, não havia uma estratégia. Eles estavam impotentes diante de um inimigo tão forte e poderoso. E ele foi até o Deus poderoso. Ele, na oração, ele se apresentou com a sua oração, com a sua fraqueza humana, ao Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. E o Senhor trouxe solução. Eu peço nessa hora, traz solução para o meu irmão, para a minha irmã, para esse ouvinte que está nos ouvindo. Deus entra, Deus com misericórdia na sua vida nessa hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera o teu milagre nessa vida, Pai. É o que nós te pedimos neste momento. Cumpre teus planos e os teus propósitos, desfaz o mal, afasta o inimigo desta vida, o engano, o cerco do diabo caia por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Entre neste coração o refrigério do Senhor, o milagre do Senhor, a libertação do Senhor, a solução que só o nosso Deus poderoso pode dar. Entre nessa vida agora, no nome do Senhor, entre nesta casa, nessa família, neste casamento, Senhor, nestes filhos, ó Deus, com dúvida, leve embora, Senhor, todo pensamento de morte, de suicídio dessa vida agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Entre com a tua vida, com a tua cura. Nós repreendemos no nome de Jesus os demônios de mentira, de engano, Senhor Deus, de incredulidade nesta vida e declaramos sobre ela tua paz, a tua cura e o teu milagre, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu vou pedir agora, amado, para que a Natália entre e ela vai dar um recado para vocês. Depois nós vamos encerrar o culto com uma oração da Sandra e a bênção, tá bom? Então tá bom, Nath, é com você. Eu vou abaixar o volume aqui para não dar microfonia. Tá bom. Oi, pessoal. Que palavra de Deus para as nossas vidas, né? Abaixa o som, amor. Que palavra de Deus para as nossas vidas é praticar agora. E o que eu vou falar um pouco é sobre essa prática agora, né? Então a gente quer incentivar vocês a leitura da Bíblia. Então, o canal está com um projeto de leitura da Bíblia. E aí nós vamos começar amanhã a ler sobre Daniel. Então, amanhã a gente começa... Daniel só tem 12 capítulos, então dá para ler rapidinho. E aí a gente vai fazer o seguinte, você vai postar uma foto sua no Stories, lendo Daniel, uma foto da Bíblia, eu não sei. Vai marcar o canal e mais 2 pessoas. E aí nós vamos fazer um sorteio na sexta-feira. Então você pode ganhar ou Enraizado ou o livro Maturidade, do Subirá. Esses são meus, você vai ganhar um novo. São livros... O pessoal tá entrando, tô mandando eu esperar um pouco, eu repito depois. Então, assim, vocês vão... A partir de amanhã, a gente começa a leitura do livro de Daniel. E aí, segue lá no canal, segue o canal, quem não segue, porque vai estar tudo escrito bonitinho lá no nosso feed. Estão mandando eu repetir de novo. Oh, meu Deus. Vou repetir tudo de novo.
Ó, amanhã a gente começa a leitura do livro de Daniel. Então, você vai postar uma foto sua, lendo a Bíblia, com a Bíblia aberta, e vai marcar o Canai e mais 2 amigos. Aí você vai estar concorrendo um desses 2 livros. Ou Enraizado, ou Maturidade. Amor, abaixa o som. Então, você vai estar concorrendo um dos 2, tá? Só quem postar a foto com o Canai e mais 2 amigos. E aí você vai escolher qual dos 2 você quer. E a gente vai dar um jeito de entregar até você os livros. Deu para entender, gente? Só tem 12 capítulos do livro de Daniel, então é rapidinho de ler. E na sexta-feira a gente vai fazer o sorteio. Quem tiver alguma dúvida, segue lá o canal no Instagram que vai estar tudo bonitinho. É isso. Tá bom. Obrigado, Natinho. Isso. Amém. Amados, a pastora Sandra vai orar agora pela situação que nós estamos enfrentando no mundo, na tua vida, os pedidos de oração que alguns colocaram. Ela vai orar agora e depois nós vamos trazer a bênção sacerdotal sobre a tua vida. Amém. Pessoal, queria falar que tudo que hoje o Evandro falou, tudo que ele colocou, cada item, se você olhar, depois a gente vai colocar tudo direitinho lá no YouTube para você seguir. Os 5 pontos que ele abordou, né? Eu queria falar que tudo, o final é o quê? Oração. É oração. E a gente está pensando assim, em começar um período de oração, e nós vamos estar passando para todos vocês, então fiquem bem linkados no WhatsApp da igreja, porque a gente vai estar passando para vocês como é que nós vamos fazer. Vai ser um tempo especial de oração, tipo nós estávamos pensando das 8 às 8h30 da noite, onde a gente entra numa live e vamos orar, vamos clamar a Deus todos os dias durante um período aí, até como Deus vai nos orientar como fazer e a gente vai estar passando para vocês. Outra coisa que eu queria falar, tira foto da tua família aí assistindo, participando do culto. Uma selfie. Tira uma selfie. Manda lá pro WhatsApp da igreja. Isso, manda pro WhatsApp da igreja, porque daí a gente vai estar publicando, tá bom? Manda para nós. Bom, vamos orar. Eu vi alguém pedindo oração pela família, a gente vai orar por vocês. Mas se você tiver um pedido específico e quiser colocar rapidão aí, põe para a gente estar orando. Nós vamos orar por esse momento que nós estamos vivendo agora, que essa pandemia, essa situação tão difícil, mas que ao mesmo tempo a gente entende que é um tempo de Deus para a nossa vida, né? Eu coloquei lá no meu Instagram um post falando de 7 atitudes que nós podemos ter nesse período com a nossa família. Então, nós vamos ter mais tempo de ler a palavra, nós vamos ter mais tempo de ler bons livros, a gente vai ter tempo de assistir filme junto, a gente vai ter tempo de comer à mesa com a família, sentar ao redor da mesa e comer uma refeição mais tranquila, sem tanta pressa, sem correria. Então, tem muita coisa que dá pra gente fazer, organizar a casa. Sabe aquele guarda-roupa que tá lá faz sei lá quanto tempo e você fala, eu vou fazer e nunca faz? Olha aí a oportunidade agora. Então, Deus está dando oportunidades para nós. Eu tô pensando aqui, eu poderia até pintar a casa. Quer? Acho que ele não quer. Mas, enfim, quanta coisa a gente pode fazer? Ele não tá afim de pintar a casa, não. Mas eu tô. Mas, enfim, quanta coisa a gente pode fazer. Então, que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos, em primeiro lugar, te dar graças. Te dar graças, Senhor, porque nós reconhecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Como o Senhor tem falado esse versículo no meu coração. Senhor, é tempo de nós nos vestirmos da tua palavra. Então, que o teu povo, Senhor, esteja vestido, revestido da tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja trazendo para nós estratégias, ó Deus, nesse tempo de guerra, nesse tempo de luta, Senhor. Que nós possamos nos aproximar de ti mais e mais. Que seja tempo de ir para um lugar secreto. Que seja tempo, Senhor Deus, o Senhor levantar uma igreja muito mais forte, Pai. Muito mais forte, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, eu quero Senhor. abençoar cada família que está aí atrás desses Amém, vídeos, Jesus. Pai, em nome de Aleluia. Jesus.
Quero abençoar cada um dos meus irmãos. Senhor, tira todo o temor, como Evandro orou. Amém. Que não haja temor nos nossos corações, Aleluia. mas que nós possamos vencer o medo com o Senhor. Vencer, ó Pai, com a Tua palavra no nosso coração, ó Deus. Amém. Nos faz fortes em Ti, Senhor. Nós, por nós mesmos, somos nada, mas em Ti o Senhor nos fortalece, o Senhor nos levanta, o Senhor nos anima. Então, nos anima e anima todo o Teu povo, Senhor, a continuar, a permanecer, Senhor, em nome de Jesus. Traz novidade de vida nesses dias para nós, ó Pai, em nome de Jesus. E que a praga, Senhor, não Amém, chegue Pai. na nossa porta, Aleluia. Deus. Que o Senhor nos livre Glória a desse Deus. mal, Pai. Em nome de Jesus, nós Aleluia. abençoamos a Amém. casa de cada um, Glória Senhor. a Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ah, hoje é aniversário do Teco e da Carla. Casamento. 23 anos, Teco. Aleluia. Glória a Deus. Parabéns, que vocês são um exemplo para nós. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Amados, então, depois do culto, tem a cantina. Você passa lá na cantina, tá bom? Eu não sei que ministério que fez a cantina hoje, mas A falando nossa aqui é sério. de café com leite. Isso, é o seguinte, queridos. Esta live, ela ficou dividida em duas partes. Nós vamos pedir para que os irmãos que nos ajudam juntem a live e ela vai ser colocada, se possível, ainda hoje no YouTube, tá bom? Então, quem não tem Instagram vai receber um comunicado via WhatsApp de que essa pregação vai estar no YouTube também. Vamos orar? E para encerrar nosso culto? E mais uma vez, Teca e Carla, parabéns pelo aniversário de casamento. Que venham muitos anos ainda, mais 23 anos de casados para vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, obrigado pelo culto dessa noite. Amém. Por cada família que participou, cada Amém, lar, Deus. e os que vão assistir ainda. Que o teu Espírito Santo fale com cada um. Amém, Nós te agradecemos, Pai. Em nome abençoa a tua de igreja, abençoa as nações nesse dia. Concordamos com cada palavra da oração da pastora Sandra. Abençoamos nosso país, nosso presidente, nossas autoridades, as autoridades de saúde, os profissionais da saúde. Nós os abençoamos no trabalho deles, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a tua igreja, que está espalhada pelo mundo, online agora, no nome de Jesus. Nós oramos. Amém, amém e amém. Aleluia! Deus te abençoe. Glória a Deus pela tua Glória a vida. Deus.